E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para a gente falar de filosofia, né? Dar continuidade ao que a gente já começou anteriormente. A gente começou a discutir o existencialismo, né? Então a gente já fez essa introdução, né? Destacando aí o que é o existencialismo, né? Ali mais ou menos quais filósofos influenciaram o desenvolvimento do existencialismo e também quais são ali os principais filósofos dessa corrente filosófica, tá? Então hoje a gente vai discutir de forma um pouco mais profunda, né, a influência de três filósofos aí do século XIX, né, de grande importância para o surgimento, né, da filosofia existencialista, né? No caso aqui o Soren Kierkegaard, o Nietzsche, né, e também o Husserl, né? Então são esses três filósofos aí que criaram, de certa forma, né, deram ali, possibilitaram também o desenvolvimento dessa corrente. Então, como sempre, é muito importante fazer a leitura do texto, tá? Uma parte do que a gente vai discutir que não está lá no livro de vocês, mas aí vocês podem fazer a anotação aqui do slide e tudo mais, e as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder, tá? O quanto antes. Então, vamos lá para nossa aula para a gente não perder muito tempo. Então, olha só, pessoal, o existencialismo, né, como eu falei, ele vai ganhar, de certa forma, essa forma lá com o Sartre no século XX já. Mas aí a gente, já no século XIX, você vai ter ali uma série de filósofos, né, que refletiram sobre questões que foram fundamentais para o desenvolvimento desse existencialismo. E aí são esses filósofos que influenciaram, né, de forma profunda o pensamento existencialista lá do século XX. E aí que filósofos são esses? A gente vai começar pelo Kierkegaard. Kierkegaard, ele faz parte, né, daqueles filósofos que passam a trazer uma série de reflexões acerca, né, da vida humana, partindo de uma nova perspectiva que contradizia, né, de certa forma, que ia no sentido oposto àquele que os filósofos metafísicos, idealistas, né, principalmente os idealistas, traziam até aquele momento, né, que era aquela perspectiva de que existia, né, vamos dizer assim, uma metafísica, uma série de valores que eram imutáveis, uma espécie de compreensão absoluta do mundo que marcava, né, de maneira geral, a existência humana e por aí vai. No entanto, né, o Kierkegaard ele vai trazer uma nova perspectiva que é justamente a de que a existência humana, né, que a ação humana, ela não é marcada por vamos dizer assim, uma força externa e definida, né, de forma que a ação humana ela seja limitada e ela esteja sujeita a este tipo de pensamento. Então, o Kierkegaard vai propor a ideia de que a existência humana, na verdade, ela é marcada pela possibilidade, né, pela contingência, que a ideia, né, de que nós agimos a partir das circunstâncias que se apresentam no nosso cotidiano. Então, aqui uma coisa fundamental que é colocada, que vamos dizer assim, né, base para o surgimento do existencialismo é a reflexão acerca do ser humano na sua vivência, né? Então, não existiria, né, uma perspectiva totalizante que explicasse ou que desse conta da ação humana na perspectiva do Kierkegaard, porque a existência humana ela é marcada por essa contingência, né? A possibilidade de ocorrer ou de não ocorrer. Afinal de contas, as nossas ações elas são contingentes, né? Eu poderia estar gravando essa aula nesse momento, ou também poderia estar fazendo isso amanhã, ou talvez deveria ter feito ontem, ou talvez tivesse feito hoje mais cedo. Mas isso é uma contingência. Por quê? Porque poderia ou não ocorrer dessa forma. São as possibilidades, são as circunstâncias que vão fazendo com que nós escolhamos, com que nós façamos as nossas ações
partindo dessa perspectiva. Então é justamente isso, né? A vida humana ela é marcada por uma sucessão, né? Gigantesca de possibilidades, de escolhas que nós fazemos, né? Ao longo da nossa trajetória existencial. Então a gente não vive seguindo um princípio é, racional, definido, absoluto, no qual nós simplesmente seguimos de forma totalmente impensada ou ainda sem possibilidade de escolha. Na verdade, para o Kierkegaard, nossa existência ela é marcada por essas escolhas. E a gente vai ver isso muito bem refletido no pensamento do Sartre, né? Quando Sartre vai trazer essa ideia, né, de que o que marca, né, vamos dizer assim, a característica central da nossa existência é a nossa capacidade de escolher, né? Então, na perspectiva do Kierkegaard, entender o ser humano como um ser, né, dotado de capacidade de escolha, né, de uma vida contingente, uma realidade contingente, quer dizer, marcada pela possibilidade, é compreender o ser humano na sua existência, né, na sua vivência. Não é à toa que o Kierkegaard vai colocar aqui a nossa vida ela é marcada pela angústia, né? Já que nós precisamos escolher uma série de coisas que fogem completamente do nosso controle, né? Quer dizer, a realidade ela é totalmente contingente, né? Se a gente pensa, sei lá, né, que a gente, sei lá, se prepara para uma determinada situação, a gente escolhe uma coisa e a gente vai fazer de tudo para que aquela coisa que a gente escolheu aconteça, mesmo assim, não é certeza que aquela coisa venha a acontecer, né? Por quê? Porque, de novo, a realidade ela é contingente, existem várias possibilidades, né? Entre elas, aquela que a gente escolheu. Mas a realidade ela é marcada por essa contingência. E é justamente, né, na perspectiva do Kierkegaard, essa angústia do que pode, né, acontecer, ou do que vai acontecer, que move a nossa vida, né, a nossa escolha. Né? Como ele dizia, né, a história do salto no escuro. Né? Você, ao se lançar na vida, é como saltar ao escuro. Né? Você não sabe exatamente aquilo que vai acontecer, aquilo que vai se dar. Né? Quer dizer, existem várias possibilidades e a gente não tem certeza de nada daquilo que pode acontecer ou se as coisas vão ocorrer da forma como nós queremos. Né? Mas o que a gente faz? Nós vamos agindo de acordo com o que as circunstâncias vão se dando. Né? E aqui a gente tem outra questão, que é o fato de que cada circunstância ela é diferente, né, uma da outra, fazendo com que nós não sejamos um ser, né, vamos dizer assim, definitivo. Né? Então nós agimos de acordo com as circunstâncias, mas muitas vezes circunstâncias semelhantes podem gerar ações diferentes. Então, quer dizer, essa perspectiva traz a reflexão para uma questão fundamental que é a existência humana. Né? E isso foi muito importante para o desenvolvimento do existencialismo. Né? Como eu disse, é uma característica, é um pensamento que você ainda vai observar lá quando a gente estiver falando da filosofia do Sartre, né? Que coloca o ser humano nesse centro, né? Da escolha. Né? Nós somos aquilo que escolhemos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E isso o Kierkegaard lá no século XIX já havia pensado isso. Né? Outro filósofo muito importante que vai influenciar o existencialismo é o Nietzsche. Né? O Nietzsche é considerado até mesmo um filósofo pré-existencialista. Por quê? Seguindo ali, né, essa crítica que esses filósofos ali do século XIX começam a fazer, principalmente a noção idealista, né, o Nietzsche coloca justamente mais elementos nessa reflexão. Né? Então, o Nietzsche ele vai considerar a existência humana em sua plenitude, em seu caos. As correntes metafísicas, né, as correntes idealistas, traziam a noção de que o ser humano era razão, né, de que a razão
ela era, né, aquela que, vamos dizer assim, regia a existência humana. E o Nietzsche vai dizer que não, né? Nós somos muito mais do que razão, né? Nem tudo aquilo que o ser humano faz, né, é necessariamente movido por uma concepção racional, estritamente racional do mundo. Ele vai colocar que o ser humano ele é muito mais que isso, né? Ele é plenitude, né? Ele é razão, mas ele também é caos, né? Ele também é, é, é sentimento, é emoção, né? Então quer dizer, essa noção também traz, né, essa reflexão, rompendo com essa noção, vamos dizer assim, determinista daquilo que o ser humano poderia ou não ser. Né? Então a razão, ela determinar o ser humano como meramente racional, né, movido e definido pela razão, na concepção de Nietzsche, era uma visão deturpada daquilo que o ser humano realmente é. Era preciso considerar o ser humano na sua existência plena. Né? Então, a sua capacidade racional, a sua razão como elemento, vamos dizer, definidor, mas também considerar ele na sua subjetividade. Então o ser humano precisava ser considerado não apenas na sua objetividade, mas na sua subjetividade, naquilo que ele é interiormente. Né? Não é à toa que ele vai questionar a metafísica, né? Justamente porque questionava esses sistemas totalizantes. Isso aqui vale basicamente tanto para o Kierkegaard como para o Nietzsche, também para o Husserl, né? Que é a ideia de que é impossível elaborar um sistema racional, filosófico, seja qual for, que seja capaz de explicar, né, a realidade a partir de uma noção metafísica, ou seja, aquilo que está para além da realidade. Né? Entende isso? Então, por exemplo, acreditava-se no espírito da história, que a história era movida por um espírito racional, né? Uma espécie de virtude a priori. E aí o Nietzsche vai colocar que não, né? Que é preciso pensar o ser humano na sua existência e não na sua numa noção, numa compreensão a priori, uma compreensão totalizante daquilo que o ser humano é. Ou seja, ele vai questionar a metafísica, os dogmas, né, a ideia de verdade absoluta. Né? O Nietzsche ele vai trazer essa questão. Né? Será que existe uma verdade absoluta ou será que as verdades são apenas estabelecidas pelo ser humano, são apenas valores humanos construídos e que tornam-se, né, aceitas, mas que de fato não são absolutas. Né? Então Nietzsche ele vai trazer essas reflexões, né, já também aí pré, né, adiantando aí aquilo que o existencialismo também colocaria lá na frente. Né? Então quer dizer, o homem para Nietzsche não é dotado só de razão, ele é dotado de outras perspectivas subjetivas. Né? Não é a razão meramente que move as ações dos homens. Os homens também são subjetivos, racionais, né? Mas os sentimentos, a emoção, a interpretação, as perspectivas, elas caracterizam também essa existência humana. Né? Por isso ele questiona essa ideia de verdade estabelecida, né? De verdade universal, de verdade absoluta. Se ele enfatiza essas questões individuais e subjetivas, é óbvio que isso vai colocar em questão a noção de verdade absoluta. Né? Se o ser humano ele é subjetivo, se ele é individual, então é difícil de estabelecer uma verdade absoluta, universal, que seja a mesma para todos. Né? O que ele vai defender é a ideia de que as verdades são subjetivas, né? Elas são interpretações, são perspectivas sobre a realidade. Então, aqui a gente volta, né, a uma questão que vai ser fundamental também lá para os existencialistas, né? A ideia mesmo do indivíduo enquanto sujeito. Né? Então, o sujeito porque percebe e está no mundo e age no mundo de forma subjetiva e não determinada por
noções preconcebidas, por uma essência preconcebida, por uma virtude preconcebida. Então aqui ele vai fazer o quê? Vai retomar, né, a valorização do corpo, né? Porque a ideia é de que a filosofia anterior, né, a filosofia clássica, que é aquela filosofia que vem lá da Grécia, que também o iluminismo retoma, né, valorizava a razão, né, valoriza o intelecto, a ideia de uma virtude da razão como virtude humana, né, imutável e tudo mais. E aí o Nietzsche vai dizer que é importante valorizar o corpo, porque aí o corpo é por meio do corpo que você vai ter a experiência, os sentidos, né, que surgem e que se desenvolvem a partir dessa vivência, né? E aí a questão da subjetividade que o Nietzsche ele vai enfatizar. E aí eu trouxe aqui alguns trechos, né, do pensamento do Nietzsche, algumas frases aqui importantes para a gente entender o que o Nietzsche, né, está querendo trazer, o que ele trouxe ali, né, e que consequentemente foi fundamental para o desenvolvimento desse existencialismo. Então, olha só o que ele coloca. O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas que foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas e que, após longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias. Então aqui ele está fazendo o quê? Demonstrando, na sua perspectiva, né, que a verdade absoluta, o dogma, ele não existiria, já que na verdade eles seriam apenas relações humanas que foram enfeitadas, transpostas ao longo do tempo e que se esqueceu que eram relações humanas e que passou a parecer que era uma verdade absoluta, obrigatória, definitiva. E aí ele continua: as verdades são ilusões das quais se esqueceu que o são, metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só entram em consideração como metal, não mais como moedas. Então, olha só, o que ele está colocando é justamente isso. Ele está questionando a ideia de verdades universais, absolutas, dogmáticas, né? Ele vai colocar aqui, na verdade, essas verdades elas são frutos de relações humanas, elas são frutos, né, da vivência humana e que foram transpostas, modificadas e embelezadas para parecerem absolutas, quando na verdade não são. Então ele vai continuar, né? Nosso mundo é muito mais o incerto, ou seja, o improvável, né? O provável, a possibilidade, o cambiante, o variável, o equívoco, um mundo perigoso talvez, certamente mais perigoso do que o simples, o imutável, o previsível, o fixo, tudo aquilo que os filósofos anteriores, herdeiros das necessidades do rebanho e das angústias do rebanho, honraram acima de tudo. Então o que ele está dizendo é justamente isso, que o mundo ele é muito mais incerto, ele é provável, ele é variável, né? Ele é justamente tudo aquilo que os filósofos anteriores não queriam que fosse, né? O que ele fala das necessidades do rebanho, né? Porque na perspectiva de Nietzsche, né, existem, né, determinadas coisas, a ideia de rebanho, né, a ideia da necessidade de rebanho é a ideia de que nós fugimos, né, nós fugimos daquilo que nos causa angústia, né? Então, para fugir dessa angústia, criam-se essas ideias, né, definitivas, né, do fixo, do definitivo. E aí ele vai dizer que não, o mundo é justamente o contrário, ele é incerto, ele é provável, ele é mutável. Então, aqui já dá para perceber ecos, né, do que seria posteriormente o existencialismo. O existencialismo ele traz isso mesmo, né? A ideia de que o mundo ele é variável, o que o Sartre ele diz que a vida ela não tem um sentido a priori, né? O sentido é aquele que nós damos, aquele que nós construímos ao longo da nossa vida, a partir das nossas escolhas e das nossas possibilidades. Então, olha aí, então você já tem, né, aquilo que o próprio Sartre mais à frente retomaria, o Nietzsche já traz, né, o Nietzsche, o Kierkegaard já começavam a embasar essa reflexão. E aí a gente chega no Husserl, né? Então, o Husserl ele também traz isso, né? A perspectiva da fenomenologia, né, traz justamente essa ideia que é
Aqui vamos dizer assim, né? Ele enfatizava a questão da consciência, entendendo agora a consciência não mais como uma coisa abstrata no sentido metafísico, mas uma consciência que está ligada e atrelada à existência, né? Então, a ideia de intencionalidade da consciência, né, que o Russell já trazia anteriormente, ela torna-se, né, fundamental nessa perspectiva. Ora, a consciência é consciência de algo, né? Então, essa relação ela seria inseparável, né? Então, é, é, pensar o mundo, pensar a existência, é pensar o mundo a partir dessa noção, né? Da consciência da nossa existência e da existência como elemento fundamental dessa consciência. Né? Então, olha só, enquanto a fenomenologia buscava entender as estruturas essenciais da consciência, né? Aquela situação que eu já tinha falado anteriormente, né? As essências, né? A situação da intuição de essência e tudo mais, o existencialismo entende a consciência como intencionalidade sempre aberta ao mundo. Então, a intencionalidade da consciência ela está atrelada a esse mundo, ela está aberta ao mundo, né? E é a partir disso que nós damos sentido às nossas vivências, às nossas escolhas, às nossas ações. Então, quer dizer, veja como cada filósofo desse, né, que dá aí mais ou menos início a uma corrente filosófica, criaram, né, perspectivas que vão influenciar posteriormente lá no existencialismo, vão influenciar o Sartre, vão influenciar o Heidegger e vão criar, né, literalmente ali as bases que levariam ao desenvolvimento dessa filosofia. Então o Kierkegaard aqui retomando um pouco do pensamento do Kierkegaard, né, que traz meio que sintetiza, né, a sua perspectiva acerca da contingência da vida. Olha só o que ele coloca: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Por que ele está falando isso? Porque na frente não tem como olhar para frente porque a frente é apenas possibilidade, né? E aí ele coloca: mas só pode ser vivida olhando-se para frente, já que a vivência é estar em meio a essas possibilidades e agir de acordo com essas circunstâncias. Então, aqui a gente tem, né, como eu falei, as influências fundamentais que possibilitaram o desenvolvimento do, do existencialismo, pessoal, tá? Eu recomendo que vocês façam a leitura do livro. Aquilo que não ficou claro, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, muito obrigado por assistir.